A reforma tributária já foi aprovada, começou a sair do papel. Mas e aí? Para o caminhoneiro autônomo, para o cooperativado, para o empresário do setor de transporte, o que vai mudar para quem está lá dentro da boleia? Será que o valor do meu frete vai aumentar? Ou pelo contrário, vou ter que pagar mais coisas ainda? Pois é, gente, as dúvidas são muitas. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Brasil Caminhoneiro. E antes da gente começar a falar dessa prosa, que aparentemente parece ser um assunto chato, mas que é de vital importância aí para o seu dia a dia, posso te pedir um favor? Vamos dar aquele triplo C? Curtir, comentar, compartilhar. Posso contar contigo? Dá aquele joinha, deixe o seu comentário e aproveite, compartilhe todo esse conteúdo com toda a galera da rodagem, com os amigos, afinal de contas, você não é baú para guardar segredo? Legal? Pois é, gente, hoje eu tô aqui, em grande companhia. É companhia em dose dupla. Se me permita, por favor, apresentar a nossa primeira convidada, que é a Thaísa Lujan de Andrade Alves, advogada e sabe tudo por demais a respeito também de direito tributário. Seja muito bem-vindo aqui, viu, Thaísa? Muito obrigada. Legal. Agora a gente cumprimenta aqui o Macanudo, parceiro aqui da rodagem, ele que representa a bonita cidade de Cachoeiro do Sul, terra do arroz, e a gente já estava até batendo uma prosa aqui, falando sobre reforma de ponte, falando de caminhão e de Copa-Truque. E, rapaz, o homem sabe tudo por demais, é o Gleison Schitz. Prazer enorme te receber aqui, viu, meu irmão? Você sabe que eu fazia uma menção, assim, uma figura completamente diferente de ti? Imaginei, falei, opa, deve ser aqueles advogadão, aqueles caras de brabo, tal, não sei o que, papapá. Rapaz, gurizão novo por demais, um papo pra lá de descontraído e que tem muita informação, viu, gente? Porque além de ele ser advogado, você acabou se especializando aí também na questão aí do tributos, de fiscalização. Rapaz, isso é uns assuntos cascudo por demais. Parabéns pelo teu empenho, pela tua vocação. E é um prazer enorme receber vocês aqui para esse podcast, tá bom, Cleison? Obrigado, Riquete. Obrigado, muito obrigado. Tá bom. A tua relação, antes da gente começar o nosso bate-papo, você também tá fazendo parte de um livro, contando um pouco a respeito aí, dessa reforma tributária. Mas antes de mais nada, qual que é a tua relação com o mundo do transporte? Que pelo teu papo aí, você não é nenhum ET quando a gente tá falando desse assunto não, né, Cleison? Riquete, obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de estarmos aí no teu programa tão emblemático e com uma função social em prol do transporte rodoviário de cargas, que é essa pujança dentro do Brasil, Claro, claro. E toda... O Gleison é um defensor do setor de modo muito ferrenho, tudo que a gente consome, literalmente tudo, é transportado por um caminhão, E a gente sabe o quanto é difícil esta atividade econômica, seja do caminhoneiro, seja do autônomo, seja do transportador. As dificuldades que vêm há décadas, é uma atividade realmente para valente, E eu venho, do meu primeiro emprego foi junto à transportadora do meu pai, que dedicou a vida a isso, Quer dizer, o negócio teu começou junto com o pai, então, na relação do dia a dia com o caminhão? Ele começou com 19 anos, 20 anos. O pai? Ele, como caminhoneiro, e depois, 4 ou 5 anos depois, veio e começou a montar uma transportadora. Olha, rapaz. E eu acabei me criando no meio, e depois, por um acidente, acabei no direito tributário, que acaba sendo um ambiente de igual forma riquíssimo no Brasil, sempre tema em voga, sempre fazendo parte aí do cotidiano, do dia a dia, que a gente sabe que no Brasil o peso da carga tributária ele é bastante doído. E o retorno, a gente costuma dizer que nem tudo o conceito é a arrecadação, mas sim a contraprestação dela. Se nós formos ver, a Noruega é a maior tributação do mundo,
alcança 54% do PIB. Tá. Todavia, o norueguês paga com muita felicidade o seu tributo, porque o retorno é imenso. E no Brasil, o famoso custo Brasil, acaba pesando. E no caminhoneiro autônomo, no caminhão, eu acho que parte da dificuldade de muitas estradas, né? Sem dúvida, falta de infraestrutura. Falta de infraestrutura. Então é isso, sou um defensor ferrenho da atividade e apaixonado pela atividade. Que bacana, que bacana. Acho que você conseguiu unir então aqui 3 paixões importantes, né? A gente fala um pouco sobre o direito, falar sobre reforma tributária, a gente fala um pouco do dia a dia da turma do trecho. E até pegando um gancho nisso que você falou, que você deu o caso do exemplo da Noruega, né? 54% que você acabou citando aí na questão de arrecadação de impostos, é isso que esse país Exato. representa hoje? 54% aí também, né? Do seu PIB. E hoje o Brasil? Mais ou menos. O Brasil, eu diria que o peso direto, eu não saberia precisar em cima do PIB, mas eu acho que em cima de uma produção, toda a cadeia de produção, a gente tem um impacto aí, algo por volta de 45%. É muita coisa, né? Ou seja, é menor do que a Noruega, mas a gente sente o peso, é muita coisa. Tá bom. Agora, doutor, para a gente conseguir entender, diante desse peso, desse fardo enorme da carga tributária, né, que vem no lombo não apenas do transportador, mas do pessoal da indústria e do agronegócio, é que se precisou tomar corpo e se precisou realmente fazer essa reforma tributária, queria que você comentasse com a gente rapidinho, né, o que é essa reforma tributária e se isso vai impactar em que a gente pagar mais imposto ou a gente vai ter uma carga menor aí de tributos para a gente conseguir pagar de forma geral. Niquete, é vasto assunto, né? É um tema bastante desafiador, né? Eu acho que mesmo antes da reforma tributária, quando se fala em tributos no Brasil, é algo que assola tanto a produção direta quanto o leigo lá da sociedade. Ele sente esse peso, né? É algo marcante aí há décadas no Brasil. Se falou, então, de mais de 2 décadas para cá em reforma tributária, né? Muito se lutou para se chegar a esse momento, né? E o conceito ao invés de se tributar direto à produção, se tributar lá no consumo, sob pretexto de simplificar todo o processo, né? Via de regra, o intencional, acho que deveria ser a redução da carga tributária em cima do contribuinte, de modo reflexo a girar mais a economia, gerar mais a produção e, consequentemente, a ampliação dos negócios. Porque uma operação sufocada, ela busca meios e muitas vezes o meio é encolher para dar 3 passos para trás para ver se consegue depois ir em frente, né? Então, pegar um embalo, um impulso para poder seguir adiante no negócio, né? Quanto mais margem se tem, o empresário ele tem no DNA, né, o mover o dinheiro dentro de um negócio. Isso está no DNA, né? Então, via de regra, um empresário, muitas vezes, ele tem 90% do seu capital investido no negócio do que num patrimônio pessoal. Certo. Porque está no sangue dele girar a economia e fazer a produção crescer. Obviamente, quanto mais capital fica neste empreendimento, nesse negócio, mais a escala de produção, seja na indústria, seja no transporte, seja onde for. O próprio caminhoneiro autônomo, sobrando um pouquinho mais, daqui a um pouco ele já pensa em comprar um outro caminhão. Se não for um zero, pelo menos um seminovo aí para poder trazer volume ali, sobrou um pouquinho mais no segundo, compra o terceiro. Isso é o quê? É margem e é o deixar o não estar sufocado dentro do seu negócio. Até porque toda transportadora, 99%, nasceu de um caminhoneiro que comprou o primeiro caminhãozinho e foi gerando. Então, o grande pretexto, o grande conceito deveria ser
o desafogar o contribuinte. E quando a gente fala em contribuinte, é desde o efetivo empreendedor até o consumidor, aquele que vai no supermercado, né? Ainda é bastante suspeito, bastante impreciso nós dizermos que teremos simplificação e teremos menos peso da carga tributária. É bastante ainda prematuro se afirmar isso. Tá. Nós não estamos diante de apenas de uma mudança da forma de arrecadar. É muito mais do que isso, Riquete. É muito mais complexo, é muito mais impactante. Vai mudar na minha vida, na vida da Thaísa, na vida do Riquete. Literalmente todos nós seremos, de alguma forma, impactados, né? Aí, né? E aí que vem o desafio de eu olhar o quanto antes ou deixar para depois. Isso a gente tem batido muito forte, né, Thaís? Sim. A concorrência, mercado é concorrência o tempo todo, né? Aquele que já começou a olhar lá em meados de 2025 e fazer lá suas projeções, os seus cálculos, entender o seu negócio, porque mexe em tudo. Mexe, acho que uma estrutura toda de qualquer que seja a empresa, né? A gente está falando aqui, por exemplo, do dia a dia do caminhoneiro, mas quem tem um restaurante, um botequinho, uma barbearia, acaba mexendo com a estrutura de todo mundo aí, então, né? Afetou de A a Z. E aí vamos lá, o caminhoneiro. Tá. Ele almoça e janta todo dia na estrada. Tu deste o exemplo do restaurante. Se mexer algo no restaurante, mexe no bolso do caminhoneiro também. E ele, basicamente, ele na estrada, ele tá o quê? 20, 30, 60 refeições por mês. Então, tu deste um exemplo aí muito pertinente, que parece pouco, mas no cumulativo dentro do ano. Então, veja, e aí o que sustenta o almoço e a janta dele? O frete, né? Então, desde aquele que tem um caminhão até aquele que tem 1000, ele vai ter que entender toda a sua cadeia. Ele compra pneu, ele compra implemento rodoviário, ele paga seguro da carga, ele compra o diesel todos os dias. Tem o Arla 32 para os caminhões a partir de 2012, aí, que também é mais um custo para ele. Ele consome, ele tem uma série de insumos ali que poderão ter reflexo. Então, daqui um pouco, não diretamente no tributo dele a recolher, mas a sua cadeia, o que muda? Então, a gente tem sustentado que desde do ano passado, no mínimo, os contribuintes têm que se atentar àquele que tem uma mínima ou uma grande operação, preciso olhar para buscar já previsibilidade e não reatividade. Ao invés de eu esperar o rebote, que pode ser muitas vezes determinante, porque um concorrente meu pode estar na minha frente e aí já tomou mercado. Nós falávamos, né, antes aqui na questão dos bastidores, antes dos benefícios fiscais aí que tem Brasil afora. Então vem mudanças bastante complexas, viu, Riquete? E que vão nos acompanhar tranquilamente aí 5, 6 anos. Legal. Olha, antes da gente vir para esse bate-papo aqui, eu pedi para alguns colegas caminhoneiros, de repente, mandar algumas perguntas para vocês. Eu vou jogar, ver se a doutora Thaísa responde, ou então se você responde para a gente aqui também, tá bom, Gleison? A primeira é do Idênio Subtil, ela é de Vacaria. Conhece essa cidade? Vacaria, terra As maçãs. Da maçã. Pois é. Ele é o seguinte... Temos cliente lá, transportadores ali, né? Pois é, olha, o Idênio é o seguinte... Abraço pro senhor Otávio da Brem Transportes. Opa, bacana. E tem o pessoal ali também que faz o transporte de químicos ali também. Como é que chama? Da Cavalinho Transportes ali, né? O São Paulo ali também, né? Então, um monte de amigo comum aqui. Pois é, o Idênio é daquela região. Ele conta que ele não tem o caminhão dele, tá? Mas ele presta serviço para 3 transportadoras num caminhão-truque. Ele quer saber se com essa reforma tributária, a questão do Simples Nacional, ele fala sobre a questão do híbrido e do tradicional, o que isso vai mexer no dia a dia deles. Agora vocês respondem aí, quem que fica com a bola da vez para poder falar a respeito disso daí para eles. Você vai falar com a gente, doutora Thaís? Vou. O sistema híbrido, ele vai permitir que transfira crédito para quem está adquirindo o serviço de transporte. Tá. Então, se ele faz a opção pelo sistema híbrido, ele vai pagar o IBS e o CBS integral, fora do Simples Nacional. Ele vai ter essa opção. Ele vai pagar os demais impostos dentro do Simples Nacional, de acordo com as alíquotas que ali estão estabelecidas.
E o IBS e CBS ele vai poder pagar de forma integral. Tá. Ele pagando de forma integral significa que aquela pessoa que está contratando o serviço de transporte dele vai poder adquirir o crédito integral do serviço que foi pago. Certo. Então, isso vai permitir com que o contratante abata do valor do imposto a recolher aquele serviço. Se ele permanecer no sistema comum de tributação dentro do Simples Nacional, o contratante do serviço dele vai poder fazer a tomada do crédito na proporção da alíquota que efetivamente ele pagou daqueles impostos. Entendi. Né? Então, o que significa? Hoje, o Simples Nacional, existe uma única forma de tributação, no qual ele recolhe dentro, né, daquele range que ele tem de faturamento, uma alíquota específica para todos os impostos, que abrange PIS, COFINS, o Imposto de Renda, Contribuição Social e INSS. A partir da reforma tributária, ele vai poder escolher se ele tira desse range, né, simples de tributação o PIS e COFINS, que é IBS e CBS, no caso, e o ICMS, perdão, esqueci dele. Tá. E aí vai conceder ao contratante o crédito integral. Entendi. Né? Então, o que diferencia? Hoje, quem contrata, independente do sistema de tributação, Simples Nacional, né, ou autônomo, ele tem um crédito presumido do PIS e COFINS. Então, se ele paga uma alíquota, supondo, de 5%, o crédito dele vai ser presumido que pode chegar até 7,5%, né? Não o 9,25% inteiro, que é a tributação cheia do regime não cumulativo do PIS e da COFINS. Então, é isso que diferencia. Em vez dele ter um crédito menor de acordo com a alíquota que ele tem pós-reforma tributária, ele vai permitir ao contratante uma alíquota cheia, porque ele tributou de acordo com o IBS e o CBS. Tá. No caso, isso aí é feito de forma automática, ele tem que conversar com o contador dele, mudar alguma coisa, por exemplo, ali na constituição da microempresa dele, ali como é que é? Sim, ele vai ter que fazer essa opção. Fazer, né? Então, conversar com o contador, para que o contador traga esta opção dentro do tempo hábil estabelecido, né, que ainda não tem estabelecido, mas a partir de 2027, que é quando entra efetivamente, né, as alíquotas, deveriam entrar as alíquotas efetivamente, ele tem que ter essa opção já registrada. Tá. Agora, doutor, desculpa a minha ignorância. Quando a gente fala, por exemplo, de IBS e o CBS, né? Um é imposto, o outro é contribuição. Qual que é a diferença de um de outro? Porque, na verdade, a contribuição, vou contribuir, depende se eu quiser, né? Essa é a ideia que normalmente o pessoal tem. Qual que é a diferença? Porque a gente tem aí um imposto e outro contribuição. Quer dizer, são dois impostos, duas cargas tributárias que a gente tem que pagar. Explica como é que funciona isso daí para um leigo que nem eu que está acompanhando esse bate-papo, doutor. Riquete, são as tributações, né? Sobre mesmas bases, tá. Né? Os dois são tipos de tributos, são espécies de tributos. Isso já acontece no modelo atual, por exemplo, hoje. Nós temos o imposto de renda pessoa jurídica, certo. Temos a contribuição social sobre o lucro líquido. É a mesma base, só que um é imposto de renda, o outro é contribuição social. São a mesma base, né? Aqui a gente tem a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que incorpora o PIS e a COFINS, ou seja, extingue o PIS e a COFINS, que são contribuições sociais no regime atual, né? Que incide sobre o faturamento. E teremos estes dois tributos, então, o PIS e a COFINS, engolidos pela CBS. Tá. O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ele incorpora o ICMS, que hoje é estadual, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e também, em algumas situações, em tese, o IPI. Mas o IPI ele ainda se mantém a alíquota zero, podendo ser mudado. E teremos, além disso, também o imposto seletivo, que é aquele que vai ter, né, Thaísa, o reflexo no meio ambiente e prejudicial à saúde, né? Trazendo para a nossa realidade, por exemplo, hoje do que estamos conversando, na hora de comprar um caminhão, o imposto é importante avaliar, porque o imposto seletivo ele vai poder incidir sobre essa aquisição. O que vai fazer a diferença? Se o caminhão for menos poluente, emitir menos gases poluentes, por exemplo, o imposto seletivo ele pode não ser incidente
ou ele pode ser sobre uma alíquota menor. Se for um veículo, um caminhão que vai emitir gases poluentes maiores ou de igual forma é feito hoje, aí vai ter a incidência do imposto seletivo na sua carga, na sua alíquota majorada, né, na sua maior alíquota, sem redução. Eu acho que isso vem um pouco ao encontro dessa proposta que o governo fez agora de renovação de frota, né? Porque eles estão falando justamente disso que você falou da questão do meio ambiente, que são os caminhões fabricados a partir de 2012, que já entra naquele chamado caminhão Euro 5, né? Que tem todo aquele sistema de tratamento de gases e tal, né? E a gente tá pegando, se quem for optar de repente para pegar um caminhão fabricado antes de 2012, então na verdade ele já vai ter, por exemplo, menos incentivo, uma tributação, até acho que uma condição diferenciada então, né? Acho que acabou juntando as duas coisas aí também da reforma tributária com essa nova linha também de financiamento então, né? Sim. O imposto seletivo ele vai incidir naquilo que for prejudicial à saúde, né? E naquilo que prejudicar meio ambiente, vamos dizer assim. Então, quanto mais gases poluentes emitir, maior a incidência do imposto seletivo. Tá. Quanto menos taxa de gases poluentes tiver essa emissão, menos imposto seletivo se paga ou até mesmo não se fala de imposto seletivo. Legal, legal. Tá curtindo o papo aí, parceiro? Às vezes o assunto é meio complicado, meio chato, mas vale a pena você ficar atento, porque isso aí, ó, vai interferir demais aí no seu dia a dia. Estamos aqui batendo um papo bem legal aqui com o Dr. Gleison Schitz e também com a doutora Thaísa, né, que são advogados e especializados também em direito tributário. Agora eu quero jogar uma outra pergunta para vocês, porque a gente sempre fala aqui do transporte, mas a gente também tem um pezinho voltado por agronegócio, né? E eu acho que essa situação que eu vou colocar, acho que ela pode se enquadrar tanto para o produtor rural quanto para o caminhoneiro. Vamos ver se a gente consegue se entender aqui. Existe agora uma exigência do pequeno produtor rural que ele não vai mais poder utilizar, por exemplo, o CPF dele, né, de repente para compra de insumos, ou fazer toda aquela parte de administração do negócio dele usando o CPF, né, como pessoa física. Ele vai ter que ter um CNPJ, pessoa jurídica, né, para a gente conseguir separar as duas coisas. Então a gente vai ter esse ano de 2026 como um modelo para ele poder se adequar, até para ele conseguir falar com um contador, explicar direitinho qual que é o ramo de atuação, onde ele vai. Eu acho que isso também vai pegar de certa forma, se já não estiver pegando também, né, no dia a dia do caminhoneiro autônomo. Porque eu acho que cada vez mais a gente está vendo uma necessidade do camarada sair da informalidade, né, dele ter a sua própria empresa, né, entender que o teu caminhão que você usa no teu dia a dia, aí, parceiro, independente do ano, do modelo, do tipo de frete que você faz, você tem que botar no cucuruco, na cachola, que você é um empresário do setor de transporte. Não tem mais esse negócio de caminhoneiro, né, doutor? Agora é gestor de unidade imóvel. Vamos ter esse ano de 2026. Mas não é, tem tanta complicação hoje. Agora não é mais caminhoneiro, o cara deve ser gestor de unidade imóvel. Tucanaram o nome do caminhoneiro. A gente vai ter esse ano de 2026 um ano importante de transição, né? De a gente trazer para a formalidade tanto o produtor rural quanto o caminhoneiro nesse sentido. Queria, de repente, entender um pouco. Eu acho que é muita dúvida da turma que está acompanhando a gente aí. Fica à vontade. Na verdade, essa necessidade se faz justamente para a hora que contratarem o serviço dele, numa cadeia de tributação ali, poder gerar crédito ou não, diminuindo os impactos tributários na aquisição daquele serviço. Tá. O que vai facilitar para essa pessoa física passando de pessoa jurídica? Ela vai conseguir manter os negócios que ela tem hoje com as grandes empresas, porque as grandes empresas vão buscar aqueles que geram algum tipo de crédito para ele, né, para diminuir essa carga tributária. Vai fazer com que ele não perca o seu mercado, né, os seus clientes, vamos dizer assim. Porque o que vai gerar com a reforma tributária, no meu ponto de vista, nessa situação eu vou adquirir um serviço. Tá, eu tenho que adquirir esse serviço, mas eu vou adquirir daquele que pode me prestar algum tipo de crédito e não me gerar um custo, não ser apenas um custo da minha operação, né? Então, você não sendo uma pessoa física, sendo um empresário com CNPJ, vai permitir com que eu tome algum tipo de crédito desse serviço que eu estou contratando. Então, eu, como contratante deste serviço, eu tenho que avaliar de quem eu vou contratar, aquele que vai me gerar um crédito ou aquele que vai me gerar um custo. Então, hoje a pessoa física, embora gere crédito no âmbito de PIS e COFINS para esse empresário, com a reforma tributária, vai passar a não gerar mais crédito. Ou o crédito ele vai ser inferior, conforme a gente falou anteriormente. Certo. Se ele estiver no Simples Nacional e não
aderir ao sistema híbrido, o crédito dele vai ser menor. Aí, para o empresário que está contratando o serviço, é melhor eu contratar um serviço de quem vai me gerar um crédito numa alíquota maior ou quem vai me gerar um crédito numa alíquota menor. Isso interfere também no custo do frete, né? Então, é óbvio que quem não paga hoje pelo CNPJ vai ter um custo um pouco mais elevado. Mas também, da forma com que ele aderir ao Simples Nacional, se for no sistema híbrido, ele também vai poder tomar crédito. Então, todos os custos operacionais dele, combustível, o Arla, né, como foi mencionado, o pneu, a manutenção do veículo, por ele pagar a alíquota cheia desse tributo, por ele estar fora, vamos dizer assim, do sistema tradicional do Simples Nacional, isso também vai gerar um direito a crédito para ele. Então, as despesas também serão abatidas. Então, aumenta-se a carga tributária da alíquota, mas efetivamente ele tem um custo menor quando ele começar a abater as despesas que ele teve efetivamente com a operação dele. Entendi. Quando a gente fala, por exemplo, né, de gente fazer essa parte de geração de créditos, né, de gente ver, por exemplo, né, a ideia que a gente, olhando, por exemplo, essa questão de fora, parece que a gente está vendo que o círculo está se fechando, né? A Receita Federal quer pegar todo mundo, né? De certa forma, quando a gente fala em cobrança de imposto, todo mundo torce o nariz, mas isso acaba sendo peça importante, fundamental para a questão da gente conseguir, né, mandar recursos para o governo acabar fazendo as coisas que a gente tanto precisa, né? Seja na questão da educação, saúde, né? Independente se está sendo feito de forma adequada ou não, aí é uma outra questão, né? Mas aí, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do grande empresário do setor de transporte, tá? Vamos pegar um camarada aí que tem 150, 200 caminhões aí também. Essa questão da reforma tributária vai pegar mais essa turma também, a gente vai ter mais essa questão de geração de crédito, vai mexer numa estrutura enorme para essa turma aí também, né? A gente saindo, né, do caminhoneiro autônomo e a gente já indo para outra ponta aí do grande transportador aí também, né? Riquete, hoje a estrutura tributária que nós temos, ela vem de 1988, com a Constituição Federal, né? Onde nós temos ali o PIS, a COFINS, o ICMS, imposto estadual, que agora passa a ser cobrado a partir de janeiro de 2029 dentro do IBS, ou seja, Brasília, governo federal, vai cobrar o IBS, não mais o Estado fará essa cobrança, né? O PIS e a COFINS e o ICMS, que impactam bastante na estrutura, numa estrutura maior, né, de transporte, ele já é uma discussão, né, há muitos anos. Então, falei de 1988, são quase 40 anos que ainda existem... 36, né? Tem 38, fazer mais exato. 38 anos, vamos lá, é. quase 40. E aí, isso tudo é muito importante no impacto do que me gera de crédito e o que não gera, né? O implemento, o pneu, o Arla, foi uma discussão, o Arla dava crédito de PIS e COFINS ou não dava. Título lubrificante aí no meio do negócio todo. O lubrificante. No caso inclusive o CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em 2017 trouxe uma decisão muito boa, que foi dar direito ao crédito, que a Receita Federal era contra, foi dar o direito ao crédito, veja bem, olha, não está direto no equipamento. Tá. Pedágio, qual o caminhão que consegue passar um pedágio sem pagar, né? O rastreamento, hoje em dia dá para se dizer que 99% do embarcador exige o rastreamento. O seguro, né? Não se embarca também mais sem seguro. E a higienização do caminhão. Então quem tem uma frota de 150, 200, 300, quanto está no custo isso? A higienização, né? Eu vou transportar para uma multinacional de alimentos, vai exigir um caminhão higienizado para tal transporte, né? Então esses 4 custos, essas 4 despesas, né, eram tidas pela Receita Federal como algo que não poderia ser apropriado o crédito.
Isso é uma diferença brutal de pagamento a maior ou menor de PIS e COFINS. Mesma coisa no ICMS. Historicamente, alguns insumos eram passíveis de serem incluídos na base de cálculo de crédito, outros não. E aí o contribuinte vem discutindo, né? O conceito que, via de regra, vai se dar para agora a CBS e o IBS é eu poder apropriar crédito de tudo aquilo que eu pagar. Certo. Né? Aí, talvez o nosso olhar teria que se mover muito mais para toda essa cadeia que eu utilizo de fornecedores para ver onde estão as diferenças que eu terei, porque certamente a gente abre um balanço de uma transportadora, o número, o volume de despesas é muito grande, né? De contas de despesas é muito grande. O que são essas atividades que hoje me mantêm e quais serão os impactos também nela? Então veja, eu não posso só ver o meu negócio, eu vou precisar ver toda a minha cadeia de negócios, né? Aquele que me fornece, para quem eu vendo, de repente passa a ser mais, o próprio transporte pode entrar nisso, Certo. Onde até por uma região não era tão viável transportar, de repente se passa a ser viável, né? Mas a princípio é isso que nós teremos, uma simplificação na apropriação do crédito. Aí vem os poréns, que é o meu fornecedor ter que ter pago o crédito, Tá. né? Para que hoje isso não existe. Hoje eu posso ter um fornecedor que está devendo PIS e COFINS há 3 anos já, mas tudo que eu comprei, toda a nota que entrou na minha contabilidade, eu posso fazer a apropriação do crédito independentemente, e isso não se considera uma apropriação indébita, né? Tem esse porém, né? E o porém, por isso que a gente diz, Riquete, que nada está muito definido. Eu acho que terão muitos capítulos ao longo dos anos. Quando o PIS e COFINS veio não cumulativo em 2003 a 23 anos, a ideia era que tudo gerasse crédito. Olha, passaremos a alíquota de 13,65 para 9,25, todavia, agora tudo que tu comprar vai te dar crédito. Esse era o conceito. E ao longo dos anos passou a Receita Federal a, não vamos chamar legislar, mas trazer orientações, instruções normativas, os meios da qual ela se posiciona do entendimento de uma arrecadação ou não, ela passou a ceifar gradativamente muitos direitos a crédito, o que falávamos aqui no início do programa, né? O que impacta tudo isso vem o reflexo na margem que eu tenho no custo Brasil e aquilo que vai me gerar de rentabilidade no meu negócio. Subtrair um crédito de PIS e COFINS ou parte de ICMS, isso me dá uma diferença no resultado bem significativa. Então, a nossa análise até hoje, temos isso. Direito ao crédito, temos que verificar se houve o pagamento do tributo na etapa anterior e tal. Próximos capítulos vão dizer se vai ser tão cômodo assim ou não, né? Uhum. Ou teremos algumas surpresas em termos de peculiaridades impostas pelo fisco, tal qual aconteceu com o PIS e COFINS Certo. há 23 anos. Tá. Agora vamos pegar aqui um exemplo prático aqui de São Paulo, né? A gente, toda vez que vai lá no mercado, a gente passa lá no caixa do mercado, a moça quer botar o CNPJ, né, o CPF na nota. Isso é uma forma, por exemplo, de eu conseguir obter um crédito. Isso a reforma tributária está assistindo também, até para entender se em outros estados a coisa funciona da mesma forma e se isso, de repente, impacta no dia a dia, por exemplo, do transportador. Pegando esse exemplo do camarada, né, que vai fazer uma compra, né, como a gente falou, de tudo que é despesa que envolve no dia a dia do caminhoneiro, né?
desde o abastecimento do ar, do lubrificante, de um pneu, que seja ele novo ou recapado, essa questão de você estar fornecendo, pedindo, né, fornecendo o número do teu CNPJ, né, ou do teu CPF como pessoa física, isso também aí está contemplado dentro da reforma tributária, vai trazer benefícios para a turma, do que você falar, não precisa, não, porque o governo não merece saber quanto que eu estou gastando. Como é que vai funcionar nesse contexto todo aí, doutor? Se eu entendi bem, quando veio esse assunto, existiu sim a questão do cashback, né? De Isso. algo que seria um cashback para o contribuinte, É né? diferente do crédito isso É daí, diferente do crédito, porque o cashback seria para o CPF, Tá. não para o CNPJ. Porque o CNPJ, de igual forma, como o doutor colocou agora, tudo que você tem de despesa no custo operacional vai te gerar um crédito. Deveria gerar, né? Agora, a questão do CPF hoje, para você colocar na nota, você tem alguns benefícios em alguns estados, municípios, que te dão algum retorno em abatimento de IPVA, né? De que você consegue, tal a famosa nota do 1 milhão, que você consegue utilizar isso no seu CPF. A reforma tributária, inicialmente, se ventilou a respeito do cashback para o CPF, mas isso nós não temos hoje ainda previsto. Então, para a pessoa física, o que traz a reforma tributária? Clareza naquele que imposto ela efetivamente está pagando sobre aquele produto, né? Porque o imposto ele não vai ser mais um sobre o outro. Ele vai incidir sobre o preço final do produto e isso vai trazer clareza para o contribuinte. Mas não temos essa questão do cashback ainda a respeito disso. Tá legal. O doutor... Veja, né, Riquete, que grande parte dos benefícios trazidos pela questão de informar o CPF foram alguns programas de municípios e alguns programas de estados. E a gente viu muito aqui no estado de São Paulo acontecer isso, né? Passou a ter essa cultura de pedir ali. Então veja o tamanho da mudança agora. Se existe esse programa hoje, como ele fica se eu passo o ICMS passa a ser extinto? Isso é. E ele vai ser incorporado pelo IBS. Quem será o arrecadador do IBS? O governo federal. Então, via de regra, se extingue, então, este programa. São Paulo mesmo foi vitorioso nesse Esse foi um dos primeiros estados a fazer esse tipo de serviço, né? E a gente conhece pessoas em São Paulo que são disciplinadas em entrar no programa e ter aquele cashback, né? Então, isso pode ser que anualmente dê um reflexo na despesa de uma pessoa de maneira muito... Como fica isso, né? Tá. Como vai ficar? Tá bom. Eu vou fazer aqui, que eu tenho mais duas perguntas aqui também. Eu tenho medo de repente o tempo correr e eu vou jogar uma, você vai pensando, eu vou jogar aqui para a Thaís enquanto isso daí, tá bom? Uma é a questão, por exemplo, aqui eu estou falando aqui com o Juarez. O Juarez, ele transporta medicamentos aqui do estado de São Paulo. E ele falou, Riquete, queria entender como é que fica a situação. Porque às vezes eu saio com o caminhão carregado de remédio, eu vou até Goiás, chego lá, troco a nota, tenho que voltar para cá. Ele queria entender por que isso aí acontece, porque ele é uma pessoa leiga aí também, tá bom? Enquanto você pensa aí na resposta, outra pergunta é para a Thaís aqui também, que é do Carlos Eduardo Brevet Carreteiro. Ele está no transporte da fofoca envelopada. Você faz ideia do que é a fofoca envelopada? Não tenho ideia. Você sabe o que é fofoca? Você é do Estreito, não é? Não tem. É do Sedex. Eu não tinha ouvido falar essa. No meu Sedex lá era o caminhão da fofoca envelopada. Bom, ele comenta que ele trabalha registrado tudo direitinho lá dentro da empresa. Ele quer saber se a reforma tributária vai ter um impacto direto no caminhoneiro que transporta que trabalha, né, com carteira assinada numa transportadora. Esse funcionário, esse colaborador vai ter alguma interferência, algum imposto a mais que ele vai ter que pagar ou não? Não. Não. Não, porque a reforma tributária ela é sobre o consumo, tá, né? Então ela não afeta diretamente o profissional CLT. Não existe um aumento, vamos dizer assim, de imposto. Não vai criar um imposto novo no olerite dele não, lá não, né? Pelo contrário, para quem tem o funcionário registrado CLT, dentre essa possibilidade de tomadas de crédito, abre-se margem para o empresário tomar alguns créditos. Ah, tá. Por conta das despesas, dos custos indiretos que ele tem com este funcionário. Então, por exemplo, existe na Lei Complementar 214
a possibilidade de você se creditar de algo que hoje você não se acredita, que é, ou que existe uma grande discussão se é possível ou não a tomada do crédito, que é o Vale Alimentação, por exemplo, que é o auxílio educação que ele paga não só para o funcionário, mas para os dependentes dele. O auxílio educação, por exemplo, onde você não tem a possibilidade desse crédito. Entendi. Mas após a reforma tributária, dependendo do seu acordo coletivo com o sindicato da categoria, você passa a ter a possibilidade da tomada do crédito Olha. desta despesa. Então, assim, pro CLT em si, pro profissional em si, não tem impacto. Mas pro empresário que paga algumas despesas, como um auxílio educação, por exemplo, Tá. ele passa a ter a possibilidade do crédito dessa despesa. Você deu, por exemplo, o exemplo do vale alimentação, mas de repente Isso. o vale refeição, o vale transporte, de repente o camarada tem ali um benefício de um convênio médico. Também. Também. Quer dizer, Também. que para que CLT, então, a tendência, então, é de a gente conseguir pagar menos impostos, então. Para quem é o empresário que paga O empregado. o empregado. Tá. Isso. E é óbvio, de acordo com o que a gente tem hoje das normas estabelecidas, vai depender do seu acordo coletivo com o sindicato. Ah, tá. Vai Exatamente. depender muito da categoria, então, Vai né? depender daquilo que está estabelecido no seu acordo coletivo. Entendi. Por isso que é mais um passo importante de se preparar para a reforma tributária. Ah, tá. Verificar o seu acordo coletivo com o sindicato e talvez começar a negociar algo diferente para que isso no futuro passe a gerar um crédito para você. Então, de repente, pode ter mudança, por exemplo, na arrecadação, por exemplo, um camarada que nem o Carlos Eduardo, que trabalha lá, por exemplo, com o SEDEX, né? E depende, por exemplo, um camarada que transporta, por exemplo, produto químico, né? Transporta combustível. Então, vai depender muito, por exemplo, do acordo que a categoria vai ter com o próprio sindicato, então, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, vamos ter benefício. Quem paga o CLT vai ter benefício. Né? Boa, Vai. boa. Agora, doutor, essa questão, por exemplo, do remédio, isso é uma coisa que uma vez eu fiquei encafifado. Falei, pô, camarada, saca um remédio aqui, vai para outro estado, troca nota. É questão de, por exemplo, de você pagar menos ICMS, IPI. Como é que funciona isso daí em linhas gerais? O que você podia dizer a respeito disso? Riquete, isso tem origem na famosa chamada guerra fiscal. Né? E isso a reforma tributária vai pegar em cima? Em tese, até então eu tributo sobre a produção e agora eu vou sobre o consumo. Né? Então, é no destino que eu terei a tributação, no destino do consumo da mercadoria. Tá. Isso foi desenvolvido ao longo de décadas, né? A guerra fiscal. E existe o CONFAS, que é o Conselho Fazendário que reúne todos os estados, deveria ele ser o balizador né, da equalização entre as concorrências entre os estados. Né? O CONFAS nem sempre conseguiu barrar alguns benefícios ou algumas engenharias de estados. Nós vamos pegar, por exemplo, nos últimos 30 anos, o Rio Grande do Sul. Foi um estado que foi pesando a mão sobre o ICMS. Tá. Em contrapartida, ali do lado, o estado de Santa Catarina, cada vez botando mão mais leve. Tirando pelo acelerador. O que aconteceu? Nós mesmos temos clientes de mesma atividade econômica, de mesmo porte, uma sediada no Rio Grande do Sul, outra em Santa Catarina, e a diferença de custo de produção é muito menor em Santa Catarina e muito maior no Rio Grande do Sul. Isso fez com que, nos últimos 30 anos, houvesse um êxodo de indústrias, em especial, do estado do Rio Grande do Sul, De repente atravessa ali, ó. só atravessando a Santa fronteira. Catarina. Se a indústria migrou para lá, o transporte migra também. Olha só. Né? Então, é algo histórico que a reforma tributária tenta resolver. Né? Então, por que do transportador de medicamento ir lá num outro estado e daqui um pouco faz um leve beneficiamento na mercadoria ou uma distribuição e lá tem... E por que vai para lá? Em face da guerra fiscal, vieram por reflexos chamados planejamentos tributários. Né? Por mais que haja um aumento no custo de logística, ainda assim vale mais a pena eu produzir em tal outro estado. O estado de Santa Catarina é um estado bastante emblemático nisso, em benefícios fiscais, inclusive no transporte e em todos. Nós falávamos ali do
do entendimento de que um caminhão pode tomar crédito, né, ou não, de novo, o estado do Rio Grande do Sul barrava muitos créditos, em contrapartida do estado de Santa Catarina, lá no transporte, beneficiava. Então, valia até mais a pena eu ter a transportadora ali. Então, alguns estados se destacaram, e hoje a gente tem o reflexo, eu acho muito visível, do seu desenvolvimento. Isso comprova literalmente aquela lei de Laffer, o efeito aquele, eu diminuo o tributo, ao mesmo tempo eu aumento a arrecadação, porque eu aumento a economia. Era o que nós estávamos falando de economia. Eu acho que muitas vezes isso aí é aquele fator importante, por exemplo, que você vai ter menos pessoas achando um jeito de você querer burlar o sistema. Tô pagando tanto imposto, tá, diminui. Se você diminui a carga tributária, o cara, vou pagar aqui, diminui o negócio, paga aquele ali, pelo menos acaba aumentando o volume de arrecadação lá na outra ponta, lá para o cofre do governo. Entram para a formalidade, né? Exato. Então, outro estado, o Goiás, é um estado bastante também famoso com relação a benefícios fiscais, e a gente está vendo aí o desenvolvimento do estado de Goiás, né? Tanto, falaste no... Também tem aquela região de Anápolis ali também, Anápolis, né? Anápolis se criou um polo industrial ali, um distrito industrial que é algo impressionante, né? E veja, a grande parte das indústrias farmacêuticas foram fundadas em São Paulo. E tem sede lá, né? Então, tu vai imaginar, são 1.000 quilômetros de diferença, né? Para o transporte. Claro, quem for distribuir para o norte e nordeste acaba já está no caminho ali, né? No caminho, mas e de Goiás para baixo, né? Então, a reforma tributária, ela tenta, e por isso que tão logo isso começou a se movimentar, governadores começaram a gritar, né, Riquete? E aí vem um desafio brutal para governadores, para estados. Se lá no estado de Goiás tinha essa gama de benefícios, como faz agora? Não vai mais valer a pena a indústria estar lá? Né? E aí começou-se a se falar no crédito financeiro. Ao invés de eu considerar um benefício como fiscal, eu considerar um crédito financeiro. E aí, de alguma forma, os estados terão que ser criativos, né, para tentar segurar aquela empresa, porque uma empresa daqui a um pouco são 1.000 empregos. Eu trago o exemplo, uma região que a gente tem muito cliente, né, Criciúma, Santa Catarina. O que tem de transporte e caminhão em Criciúma e região é uma coisa absurda. Desde carvão até polo cerâmico também, né? Também. É absurdo. Chega a ser uma transportadora a cada quadra. E o transporte autônomo e o transporte é absurdo por causa da produção industrial. Por isso a importância de se preparar pré-reforma tributária, porque a partir do momento que entrar a reforma, acaba-se esses benefícios fiscais. O custo logístico, ele muda. Né? Porque muitas empresas fizeram esse planejamento tributário porque compensava, né? Você tinha uma compensação com esse benefício fiscal. E a reforma tributária, ela tira esses benefícios fiscais. Não existirão mais os benefícios fiscais. Aí o custo logístico, ele é ali na veia, né? Vamos dizer assim. Exato, é na hora. Então, né? esse fato de você ter um mercado consumidor, por exemplo, centralizado no Nordeste, e o seu centro de distribuição está ali no Sul, por exemplo, por algum benefício fiscal, imagine o custo logístico de você sair do Sul agora e ir para o Nordeste, porque o seu mercado consumidor está ali. Então, aí entra a importância de você avaliar onde está o seu mercado consumidor. Qual é o seu custo logístico hoje? Onde está o seu centro de distribuição? Muitas empresas estão hoje reavaliando esse planejamento tributário para ver o quanto vai impactar o custo logístico após, de fato, o início da reforma tributária. Bom, eu tenho aqui um pensamento comigo, que eu acho que essa reforma tributária, né, como a doutora deu exemplo, por exemplo, de um caminhão, vamos imaginar que um negócio aqui, o camarada sai lá do Chuí,
na fronteira ali com o Uruguai e vai de repente fazer uma entrega de uma carga em Fortaleza. E a gente vê muitas vezes o dia a dia do caminhoneiro, quando ele acaba enfrentando dificuldade, quando ele passa ali nas barreiras fiscais. Aí tem toda essa questão de tributação, poxa, essa nota aqui é só de simples remessa, ou é já um produto faturado. O pessoal enfrenta uma burocracia, você como vive o dia a dia da estrada, e acho que a doutora também acompanhando isso, a gente espera que com essa reforma tributária, pelo menos essa questão burocrática, né, desses que passam ali nas barreiras fiscais, ali nas divisas do Estado, isso aí também, de repente, seja um problema que seja amenizado aí para a turma também, né? Tu vendo que a gente começa a conversar é uma colcha de retalho. Vai né? destrinchando a coisa. E com o que a Thaísa comentou agora da questão logística, tu começa a concluir o quão complexo nós teremos aí durante alguns anos, né? De repente tu levantar uma indústria de uma região e jogar para o outro lado do país, né? E tu coloca um ponto bem importante, né? E que para muitas transportadoras é um calcanhar de Aquiles, são os postos fiscais, né? Tá? Qual é a transportadora ou caminhoneiro que nunca teve o caminhão parado num posto fiscal? Tiro na barreira. Eu passei por isso. E ali ficar 2, 3, 4 dias até desembaraçar o que o fiscal estava achando que estava, em especial o transporte fracionado, né? É algo muito engraçado. E por isso que eu digo, infelizmente quem faz a legislação normalmente não é quem entende do negócio, Exato. né? Um baú de uma transportadora de carga fracionada, se ele está levando ali 100 notas de mercadorias, de 100 embarcadores, né? Uma nota que esteja inidônea, não por ele, porque quem emitiu a nota foi a indústria na qual ele... Uma pegou nota que esteja ali, inidônea, ficam os outros 99 embarcadores 3, 4 dias, uma semana com a sua carga em atraso. Por causa do quê? Por causa do ICMS, né? Que exige lá uma série de requisitos do que a nota deve compor. Se o Estado entender que um embarcador lá é um devedor contumaz do ICMS, daqui um pouco ele bloqueia por alguma razão para ter aquela coação de acerta tudo lá, o teu débito, para eu deixar esse caminhão seguir viagem, né? Então, olha, o obstáculo, e o caminhoneiro não tem nada a ver com isso. Nada. Às vezes ele precisa de repente ir um outro caminhão, de repente pegar aquela carga que ele está levando, né, seguir viagem, de repente o outro motorista ficar ali retido até que se resolva tudo isso. Aí é o custo que acaba trazendo para o transportador isso daí, gente. Com o IBS, em tese, os postos fiscais deveriam ser extintos, né? Ou haverá, então, uma migração da competência de fiscalização para o governo federal, ou seja, os postos, mas como a fronteira já não vai ser algo relevante, talvez a gente tenha a extinção dos postos fiscais. Opa. Porque isso muito acontece porque cada estado tem uma legislação específica para aquele produto. Exato. Então acaba dificultando a compreensão de quem está emitindo a nota fiscal de qual a legislação ali que ele tem que atender e como ele deve atender. Então, quando chega no posto fiscal, é ou algum recolhimento de imposto, por exemplo, ICMS antecipado, que precisava ser recolhido e não foi. Né? Um produto que é sujeito a substituição tributária e não estava sendo considerado substituição tributária, precisava recolher o imposto de determinada forma. Então, assim, a tendência é que essas particularidades, essas questões não existam mais, porque a legislação vai ser única para todos. Mas é muito disso que faz o caminhão parar na barreira. Precisa unificar, porque a gente enfrenta outro problema, que o camarada às vezes fica parado nesse posto fiscal, ele não tem uma estrutura nenhuma, às vezes tem mal e mal um banheirinho ali, tá uma torneira com água, mas tá no meio de um nada, não tem uma cidade para ele comer. E aí ele tem que entrar em contato com a empresa e falar, pelo amor de Deus, me ajuda, troca a nota, como que eu faço, né? Então... E aí o cara fica naquela briga, porque a empresa vai ligar lá pro outro para tentar resolver. Exatamente, ele tá ali parado. Já tivemos casos, Riquete, a história do lá portas e janelas, né? Um cliente indústria desse tipo de produto e passando ali o caminhão, ele foi ver a carga, foi fiscalizar o caminhão,
olhou as janelas, as portas de madeira Sim. que estavam sendo transportadas e o fiscal não concordou com a característica, entendeu? Quer dizer, foi no entendimento dele ali. Porta de madeira natural de não sei o quê. Ele entendeu, não, isso aqui não é essa madeira aqui. Aí vem aquela discussão, o fiscal é especialista em madeira? Né? Aí esse cliente... Se é de jatobá, se é de pino, sei esse cliente foi muito engraçado, que ele pegou um tabelião, pegou um especialista em madeira e foi lá e disse, eu quero que tu certifique e o tabelião está aqui do lado para formalizar, para dar fé pública. Meu Jesus. Para ele poder se defender, porque a multa já estava sendo lavrada. E normalmente é pesado, porque normalmente os caras podem entrar até com questão ambiental aí, né? Essa madeira é protegida por não sei o quê, você não podia ter... Eu só tô transportando, gente. Não fui eu, né? E aí foi justamente o que a gente discutiu. O fiscal tem expertise para entender que a característica daquela... E aí o que ele considera? Uma nota fiscal inidônea. Uhum. Não, a nota fiscal não corresponde à mercadoria que está dentro do caminhão. Legal. O que foi, Rafa? Tá acabando o tempo? Dá tempo de mais uma pergunta? Oh, tá bom, então. Mais uma perguntinha que a gente tá meio com carga de horário aqui também. Doutor, eu queria falar, por exemplo, a respeito, por exemplo, hoje a gente tem, vamos pegar o exemplo aqui da... Não tô fazendo aqui propaganda não, viu, turma? Mas a gente pegar, por exemplo, a Copercarga lá em Concórdia, né? Que é uma das principais cooperativas de transporte. Para esse camarada, vamos supor aqui o Riquete. O Riquete tem 3 caminhões. Olha, tô bonitão na fita. Tenho 3 caminhões. Aí eu toco mais um, meu irmão toca outro e meu filho toca um outro caminhão. A gente tem lá o nosso negócio junto lá com a Copercarga. Para quem é caminhoneiro, né, tem o seu veículo e trabalha prestando serviço, por repente, por uma cooperativa de transporte, a reforma tributária também vai mexer um pouquinho no dia a dia dessa turma aí? Ou você acredita que nesse primeiro momento não mexe em nada? Não, porque vai ser a cooperativa que vai emitir a nota fiscal, então vai ser a cooperativa que vai gerar o crédito para quem está contratando. Uhum. Para quem faz parte da cooperativa, Sei. não impacta diretamente nesse momento, não. Na verdade, eu vejo que a pessoa, o transportador autônomo, né, a pessoa física, pode se socorrer na cooperativa justamente para não ter um grande impacto da reforma tributária, porque hoje ele não vai gerar um crédito, mas se ele estiver associado a uma cooperativa, quem vai fazer a emissão da nota fiscal, quem vai tributar a receita, vai ser a cooperativa. Para o cooperado, não interfere. Não mexe nada então, né? Nesse momento, não. Bom, vocês está falando, por exemplo, de reforma tributária, né? Até a turma que está acompanhando esse nosso bate-papo, às vezes parece aquele bicho de 7 cabeças. Tudo isso, né, que está saindo do papel e indo para a prática, isso está sendo colocado em prática aos poucos, né, em doses homeopáticas, ou a gente vai chegar a um determinado momento que isso aí vai vir numa avalanche só e vai deixar o doutor com o cabelo branquinho logo, né, doutora Thaís? Isso aí como é que vai funcionar, doutor? Riquete, a gente já vem desde 2024, né, imerso nesse tema, porque realmente ele vem vindo em doses homeopáticas, né? Tivemos primeiro a emenda constitucional que permitiu, então, a edição da Lei Complementar 214, né? Existem ainda muitos pontos a serem elucidados e a serem legislados, né? O próprio período teste da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, que as empresas já em 2026 precisam destacar, é um período teste e que tem como maior objetivo o próprio fisco ver qual é o impacto que ele vai ter com a nova arrecadação e a abdicação da arrecadação antiga. Uhum. Então, hoje eu acho que é muito incontroverso que teremos muito exercício, teremos muita engenharia, muito cálculo. Tu vê, a gente comentou aqui efeito logístico, efeito de onde vai ser a sede, a modelagem do meu negócio. Isso não é algo... isso impacta toda a cadeia, desde o transportador, sim, autônomo, até, né, a indústria, né? Eu acho que o recado que a gente pode dizer não é impossível. Obviamente que chegaremos lá em 2032, em 2033 com tudo mais acomodado,
Mas o recado que a gente deixa é: não ache que pode ser algo a não ser, que eu posso ser omisso, seja qual for a atividade, que eu possa ser omissa perante o que vem acontecendo, que já começou, né? E vai nos acompanhar aí durante bons anos. É literalmente nós extinguirmos o que temos até hoje, Tá. e colocarmos uma nova forma de tributar. Então, o recado é esse. Porque, já que entrou em campo, tá, vamos enfrentá-la e tentar atuar com planejamento, Claro. com previsibilidade, com estratégia. Porque poderão, de repente, muitos pontos serem bons. Sem dúvida, terão empresas que terão benefícios percebidos aí ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, talvez muito melhor do que era hoje. Então é se antecipar ao que está posto. É o conhecimento, estar atento às mudanças e tocar o barco para frente, né? Isso Se aí. adaptar ao novo esquema de jogo, né? Isso aí. Eu achei legal a gente deixar meio que no acostamento aquilo que a gente tem agora e liberar a canhota para que a nova tributação, essa nova legislação siga adiante e a gente acabe pegando, Isso né? aí. O embalo vai Isso no aí. vácuo de tudo isso daí, né? Isso aí. É isso daí. Turma, a gente conseguir traduzir, né, todo esse tributês para a linguagem do dia a dia da turma do trecho, e para quem como o Riquete é meio leigo no assunto, eu sei que é um assunto bem complexo, é bem complicado, mas calma lá, viu? Porque eu já fiz o convite, tanto para a doutora Thaísa, tanto para o doutor Gleison também, voltar aqui numa próxima oportunidade, que a gente vai para o Pátio de Posto, a gente vai conversar com o transportador e buscar, né, durante as nossas matérias, trazer um pouco desse questionamento, e eu gostaria de saber de vocês, né, se a gente pode contar aí numa próxima oportunidade para a gente poder retomar esse assunto aí, doutor. Riquete, sempre foi um prazer aí estar aqui contigo, Obrigado, doutor. nessa audiência maravilhosa. E a ideia é essa, é tentar contribuir, tentar trazer informação. Esse é o nosso papel, né? Debater e tentar acompanhar com previsibilidade tudo que está para acontecer. Para nós é um prazer. Que bom. Conte conosco, que será sempre uma grande satisfação. Tá bom. Espero não encontrar de cabelinho branquinho na próxima vez, tá bom? Isso a gente já não promete, né? Porque não vai ter jeito, esse né? ano vai ser Eles desafiador. vêm aparecendo, É. eles vêm aparecendo. O cabelo a gente dá um jeito, o problema é as rugas, marca de expressão, as olheiras por causa de insônia, que a gente sabe que o trabalho de vocês é bem pesado ali também, né? Doutora Thaís, também muito obrigado pelo carinho, tá bom? Pela gentileza, né? Acho que os esclarecimentos que vocês passaram aqui para a nossa audiência foram muito importantes. E tá aí, viu, gente? Para você que está acompanhando o nosso bate-papo, se o senhor permitir, eu vou deixar aqui no rodapé da tela aqui todos os contatos aqui da Machado Cheats, para que a turma que tem algum tipo de dúvida, de repente entrar Por em contato favor. com você. Tá liberado? Com certeza. Antes de finalizar, tivemos o prazer, há mais ou menos 30, 40 dias, de receber no escritório, por uma questão bastante natural, a Sula Miranda. Pô, rapaz, que legal. Então parece que as coisas estão se direcionando para essa atividade econômica, né? Esteve conosco, uma simpatia, Não, que era uma figura. simpatia fora de série. Teve lá uma tarde conosco no escritório e falamos 15 minutos de tributos e 5 horas de estrada, Que né? bacana. Fora as cantorias. Agora ela não falou mal de mim, não, né? Não. Não, então tá bom. Graças a Deus. Mas que bom, que bom. O escritório de vocês fica em Cachoeiro do Sul? Onde é que vocês estão sediados? Nós estamos sediados aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, Opa, Né? pertinho da gente aqui então. na Gomes de Carvalho. Temos sede também em Curitiba, Tá, Porto Alegre e Natal, Rio Grande do Norte. que bacana, por cá. E a próxima, falamos tanto em Goiânia. Goiânia, se Deus quiser em aqui, tá? se Deus quiser em 2026 ainda uma sede em Goiânia. Que legal. Então a gente vai ter um cartãozinho atualizado Se então, né? Deus quiser. Tá bom. E tá em Natal, lá, Rio Grande do Norte Natal, também. Rio Grande do Norte. Eita, nós, que legal. Bom, o nosso editor Jadson tá colocando para você aí na tela aí todas as redes sociais aqui da Machado Cheats. Fica aí à vontade de você entrar em contato lá, que o pessoal vai estar lá prestando toda a assessoria, que a gente sabe que é um assunto cabeludo, é complexo, precisa de esclarecimento. E a gente só agradece vocês por demais essa primeira oportunidade de você estar aqui participando conosco nesse podcast. Tá bom, doutor? Obrigado. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Obrigado. Doutora Thaís, Obrigada. obrigado pelo carinho, tamo junto. E você, parceiro, curtiu o papo?
Tem um monte de dúvida aí? Aproveita e deixa nos comentários aí. O que a gente não souber responder por aqui, a gente vai encaminhar aqui para eles. Eu posso garantir que você não vai ficar sem resposta. E em breve vamos ter a visita deles aqui novamente, a gente elaborar uma nova pauta, novos assuntos, porque tem muita coisa para poder discutir. Só para você ter uma ideia, a gente deixou uma costela aqui de chão, fazendo aqui, ó, desde a hora que eles chegaram. Não deve nem estar na metade pronta ainda, né? Mas o assunto foi muito vasto e a gente vai aproveitar almoçar. Vou dar uma cevada legal neles aqui para na próxima oportunidade eles estarem juntos aqui na nossa primeira solicitação. Tá legal? Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque você é peça fundamental aqui na nossa audiência, na telinha, no rádio e nas redes sociais aí, tá bom? Um reco-reco nas costelas dos compadres, aquele cheiro no cangote das comadres. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Vamos comer aquela costelinha lá que o cheiro já tá chegando. Tchau, gente! Tchau, obrigada.